Dois gamers que se apaixonam na adolescência se reencontram 16 anos depois para colocar os pingos nos is pela rejeição que sofreram lá no passado com esse primeiro amor. Essa é a mistura perfeita de um dorama que tá saindo quentinho do forno agora em fevereiro de 2025. Eu tô falando do dorama Meu Querido Nêmesis. Ele tá disponível na plataforma Viki. Esse vídeo existe para eu te contar do começo ao fim do episódio de forma resumida, para você que não pode assistir, não sabe onde assistir. Eu vou ser aquela sua amiga fofoqueira que vai te contar o episódio como se fosse uma grande fofoca. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve, curte o vídeo, senta aí, pega seu chazinho e bora doramar? A série começa com a protagonista, Soo-jang, estudando numa sala de aula, enquanto duas garotas falam mal dela. Tá chovendo lá fora e quando ela pega o guarda-chuva, ela vê que as duas garotas escreveram algumas coisas ofensivas e rasgaram o guarda-chuva dela. Ela confronta uma das garotas quando ela diz que a Soo-jang não pode fazer nada contra elas, já que ela é pobre e não tem mãe. Nisso, a Soo-jang joga todas as anotações da menina na chuva e dá uma bela de uma tirada nela, falando que apesar de ter dinheiro e ter uma mãe, ela não serve pra nada. E ela dá até um empurrão nas meninas. Eu já gostei da atitude dela, porque já dá pra ver que ela não é daquelas protagonistas bobinhas que deixa todo mundo pisar em cima dela, né? A Soo-jang se faz de durona, mas enquanto ela caminha na chuva, ela fica pensando que tudo que ela queria era que alguém amasse ela. Quando ela chega em casa, ela vê o irmão dela jogando no computador e pergunta se ele não se envergonha de estar sendo cobrado na escola por não pagar o almoço. E ele diz que não conseguiu falar com o pai sobre isso, porque ele nunca tem tempo. Ela fica brava dele ficar só jogando e não lavar a louça. No dia seguinte, o irmão dela acorda a casa toda frustrado por ainda estar no nível muito baixo no jogo. A Soo-jang arranca um tufo do cabelo dele na raiva para ele sair do computador. E ele diz que precisa subir de nível ou vão continuar menosprezando ele. Ela fica puta da vida por estarem menosprezando o irmão dela e decide jogar por ele. Ela passa a noite jogando e diz que em 3 dias ele vai estar no nível mais alto. E diz que não pode jogar em equipe porque ninguém é bom o bastante. Enquanto ela joga, vemos o jogo acontecer como se fosse na vida real, com a Soo-jang usando a mesma skin do jogo enquanto explora as missões. Quando ela recebe a missão de atacar lobos, um novo jogador aparece para ajudar e eles discutem. Quando o jogo força com que eles formem equipes para ganhar XP, o novo jogador percebe que apesar do personagem dela ser fraco para a luta, a Soo-jang é boa de cura e isso o salva. Juntos eles cumprem a missão. Ele apresenta a equipe dele para ela e todos descobrem que apesar do nome de usuário dela ser algo sobre príncipe, ela é uma menina e ela prefere que eles chamem ela de Morango. Os dois conversam sobre a vida real e ele se preocupa com quem cuida dela, já que ela cuida de todo mundo e o pai dela é ausente. Ela diz que dá conta de tudo sozinha e ele diz que vai cuidar dela, que ela não vai ficar sozinha mais. Ele conta que não tem os pais e que é filho único. E a Soo-jang diz que agora um pode contar com o outro e que eles não precisam mais se sentir sozinhos. Ela fica toda bobinha no computador e fala com ele até pelo celular. Acontece um encontro da equipe do jogo e eles marcam de se ver. Todos eles são mais velhos. E chega um cara lindo no restaurante. Só que a personagem fica toda bobinha, dando sorrisinhos, e a gente também, né? Achando que aquele é o cara, o protagonista, o par romântico dela. Só que ele não é o Dragão Negro. Dragão Negro é o nome que ele usa no jogo, eu esqueci de falar isso. Atrás dele tá vindo realmente o Dragão Negro, que é um menino super novinho, pequenininho, usando uma roupa ridícula, todo de preto, de couro, com roupa de taxinha, uma meia vermelha horrorosa no sapato preto esquisito. E todo mundo fica passado, que ele é muito novinho e parece que tá no fundamental ainda. Um deles tem a brilhante ideia de ir para um karaokê. E o Dragão Negro começa a cantar de um jeito ridículo. E a Soo-jang fica toda sem graça, ela até chora, coitada. A decepção fica clara na cara dela, entendeu? Até a gente se decepciona, porque na hora que chega ele, a gente fica na expectativa, porque como todo mundo é mais velho, o jeito que ele fala com ela é como se ele também fosse mais velho. E quando ele chega, ele é só uma criança. Tem uma hora que o Dragão Negro agita o cabelo dele, quando ele tá cantando, ele se empolga, e simplesmente cai a peruca no colo da Soo-jang. Ele tava usando uma peruca o tempo todo. Daí ela pega o cabelo e fica chocada. E ele continua cantando sem nem perceber nada. Ela fica pistola e para a música. Ele fica inventando umas desculpas de que ele era soldado do exército. E daí ele diz que colocou aquele cabelo porque queria parecer mais velho por causa dela. Daí ela xinga ele e sai andando. Ele vai atrás dela e no meio de um monte de gente ele começa a se declarar, falando um monte de coisa pra ela, que ele tem 15 anos. E daí chega aquelas meninas que estavam fazendo bullying com ela lá no começo do episódio, sabe? Elas chegam lá, ficam zombando da cara dela, dando risada. E ela fica nervosa e começa a se sentir mal, porque tá todo mundo olhando pra ela. Daí ela começa a humilhar o menino. Ela fala um monte de coisa, xinga ele, fala que a existência dele dá nojo pra ela, que o problema entre eles não é a idade, é a existência dele.
Aí ela quebra o salto dela e sai andando mancando, puta da vida. Nisso, chega 2 seguranças falando que o menino precisa ir para a escola e chamando ele de senhor. Então dá para entender que ele é mesmo uma pessoa bem rica. Na hora que ele tinha chegado para o encontro com a equipe, ele tinha deixado tudo pago para todo mundo. E eles até tinham perguntado como que ele tinha tanto dinheiro se ele era tão novinho. E ele tinha desconversado. Então a gente não sabe como ele tem esse dinheiro nesse primeiro momento, mas sabe que ele é bem rico mesmo. A Soo-jin fica desolada quando ela chega em casa, ela fica chorando absurdamente. O pai dela se preocupa, o irmão dela diz que deve ser besteira, qualquer outra besteira, ele não dá muita moral. E daí ela começa a falar que ela percebeu naquele dia que quando você conta com alguém, você se decepciona ainda mais. E que aquele foi o primeiro amor da vida dela. Quando os anos se passam, a gente vê a Soo-jin, agora adulta, quase jogando o homem de cima do prédio. Ela começa a brigar com ele e ele fala que ela ficou obcecada pelo trabalho. Ela fica brava porque ele quer se demitir e ela diz que sempre acaba com chefes frouxos igual a ele. Daí a gente vê o nosso protagonista, que se chama Ban Ju-yeon. Ele tá numa reunião e ele tá ameaçando um cara. A gente descobre nessa reunião que ele é neto da presidente da empresa e ele diz que se considera mais o cachorro da presidente do que neto dela. E aí dá pra gente sentir que ele tem um ressentimento por essa avó. Daí então a gente vê um grupo de funcionários da empresa onde a Soo-jin trabalha assistindo filme de terror. Eles se assustam quando uma coisa cai no chão e então eles falam que ela tá trabalhando até mais tarde e que provavelmente ela só tá fazendo isso porque outro dos diretores da empresa foi demitido. Um dos funcionários é um novo estagiário e ele pergunta como é que uma líder de equipe pode demitir um diretor da empresa, sendo que o diretor tá no cargo mais alto. Então um dos funcionários começa a explicar como é que ela faz isso. Todo diretor que chega e é um pouco folgado, ela acaba fazendo ele passar alguma vergonha e colocando ele no devido lugar. Isso deu para ela a fama de assassina de diretores. 3 diretores já foram demitidos e eles desejam que o próximo seja um pouco melhor do que os outros 3. Então a gente vê que o Ban Ju-yeon foi designado pela avó dele, a presidente, a se tornar diretor da loja de departamentos. Eles dizem que a loja está enrolando e eles precisam aumentar as vendas. Eles passam um relatório para ele onde tem a assassina de diretores, que é a Soo-jin. Ele vê a foto dela, mas não reconhece ela. Ele então começa a falar algumas regras para ser o empresário perfeito, e uma delas é que ele tem que esquecer ter uma vida normal. Então ele diz que a melhor maneira de fazer isso é escondendo. Então a gente vê ele se vestindo para poder ir num show de rock, daí ele curte o show como se ele fosse um adolescente. Ele recebe uma ligação onde é dito que a presidente quer falar com ele, então ele tem que ir embora do show na mesma hora. Durante o percurso no carro, ele pergunta através de uma ligação se a coisa é tão urgente que ela não pode falar por celular, e dizem que é uma emergência. Então, quando ele escuta que é uma emergência, ele fica preocupado. Enquanto isso, vemos que a Soo-jin está dando uma carona para um dos colegas de trabalho dela, e ele pergunta por que ela não troca de carro, já que o carro dela tem que acompanhar o cargo dela. Então a gente vê o Ban Ju-yeon no carro dele, e ele está parado no semáforo, e o celular dele começa a tocar, só que está no banco de trás. Então ele vira para trás para pegar o celular, só que o semáforo abre. Ele aperta o acelerador, achando que o carro da frente também já vai sair, só que o carro da frente não sai. E aí ele bate nesse carro da frente, que é justamente o carro da Soo-jin. Ela fica pistola que alguém bateu no carro dela, ela sai do carro e começa a gritar se ele não vai sair do carro dele. Ele nem quer sair, só que como ele tem que manter aquela imagem de empresário exemplar, porque agora ele vai ser o diretor de uma empresa, ele decide sair, porque ele não quer que as pessoas falem que ele tem uma vida pessoal controversa. Quando ele sai do carro, ela vê o estilo dele, ele olha pra ela, só que eles não se reconhecem. E daí ela começa a xingar ele, falando que ele é muito novo e dirige um carro daquele tipo. Ela puxa ele pelo colarinho da jaqueta, quando ele tenta ir embora, e os óculos dele caem. E daí ele fica pistola dela tá agindo daquele jeito. Eles ficam discutindo, daí ele fala que não tem tempo para aquilo, que ele tá com pressa, e que se ela quiser que ele conserte o carro velho dela, é só ela ligar pro advogado dele. Aí ela chama o colega de trabalho dela, né, que tá dentro do carro dela, e manda ele levar o carro pra casa dele. Ou da casa dela, eu fiquei confusa nessa hora, confesso. E daí ela entra no carro do Ban Ju-yeon e fala pra ele que não confia nele e que vai junto com ele. Então ele leva ela até o hospital, que ele precisa ir ver a avó dele. E daí ela fala que ele devia ter avisado que era pra ir pro hospital. Aí ele falou que ele tava com pressa e se ela não lembra disso. E daí ela pega e fala, tá, mas por que você bateu no meu carro? E aí ele olha pra ela assim, em vez de responder, ele fala, a gente não se conhece de algum lugar? E ela começa a achar que ele tá dando em cima dela. Ela fala tipo assim, nossa, mas isso já deu certo com alguém? Isso sempre dá certo? Por que você tá dando em cima de mim? Ela fica tipo tirando ele, sabe? Eles ficam discutindo até que chega uma ambulância. E daí o protagonista, né, ele consegue fugir da Soo-jin e ela fica lá no meio da rua sem saber onde é que ele foi. Ele entra no hospital
e encontra a avó dele consolando a esposa de um funcionário que morreu. Ele então se lembra de quando ele era bem novinho, que o pai dele morreu, e a avó dele disse que ele não tinha direito nenhum de chorar. E ela fala para alguém, que eu fiquei na dúvida se podia ser para ele ou para outra pessoa, porque não mostrou muito bem. Ela fala para alguém ali que matou o filho dela. Quando ele chega em casa, a gente vê que a casa dele é toda chique, sabe? Minimalista, uns móveis chiques, assim. Mas sabe aquela vibe que passa esse tipo de casa? Que tem pouco móveis, que é tudo muito branco, muito esquisito? Dá aquele cheiro de consultório, de dentista, sabe? Uma casa meio... Não parece casa, entendeu? Não parece uma coisa confortável, assim, de você morar. Daí ele pega uma água e vai pro quarto secreto dele. Nesse quarto secreto, a vibe é totalmente diferente. É o quarto dos sonhos de qualquer nerd, de qualquer gamer. Várias réplicas de personagens famosos. O Coringa, ele tem vários CDs, ele tem um computador gamer lindo, maravilhoso. Ele coloca uma música pra tocar e, tipo assim, a música é muito foda, é muito boa de ouvir. Realmente, eu adorei a letra. E, assim, é o quarto dos sonhos, aquele quarto que ele tá. Entendeu? Naquele quarto, a gente vê que realmente ele tá em casa. Ao contrário de todo o resto da casa. Enquanto isso, a Soo-Jang tá no restaurante de uma das meninas que jogava aquele jogo com ela e que virou a melhor amiga dela. Ela tá desabafando sobre o cara que bateu no carro dela e que foi embora. Ela fica brava e fala que o estilo dele lembra muito do Dragão Negro, porque ele tava usando um óculos escuros de noite. E daí a amiga dela ajuda ela a esquecer o assunto e ela promete que o próximo diretor que entrar na empresa, ela vai tentar se dar bem com ele. No dia seguinte, ela vai pro trabalho e ela fica resmungando no elevador sobre o cara que bateu no carro dela. E aí, quando ela sai do elevador, o Ban Ju-yeon tá lá no fundo do elevador e tá fazendo anotações sobre tudo. E daí ele fala que os funcionários precisam de treinamento urgente para saber agir em público. Daí ele vai no refeitório e vê que eles precisam de mais comida, né, mais proteína. E daí a Soo-Jang continua resmungando, falando alto sobre estar indignada com esse cara que bateu no carro dela. E daí ele fala perto do relógio inteligente dele, né, que ela precisa aprender a parar de falar mal da empresa, porque isso pode desmotivar os funcionários. E aí ele vê ela levantando e reconhece ela mais ou menos, só que ele fica na dúvida. O Ban Ju-yeon vai até a sala do designer-chefe da empresa e pede para falar com ele. A gente vê que esse designer-chefe é todo galanteador, bonitinho, ele recebe um monte de presente de menina na mesa dele, né, das funcionárias e tudo mais. E aí eles têm uma conversa que o Ban Ju-yeon diz que esse designer, ele tem uma conduta muito errada, muito inapropriada, porque não importa o que ele faz fora da empresa, se ele é namorador ou não, lá dentro ele não pode ser assim. E daí ele fica chamando o Ban Ju-yeon de irmãozinho e ele não gosta disso. Ele diz até que eles não têm nenhum parentesco. Só que ele fala que eles se conhecem desde pequenos e que a mãe desse designer-chefe, que eu ainda não consegui memorizar o nome, tratava o Ban Ju-yeon quase como se ele fosse filho dela. E por isso ele chama ele de irmãozinho, que gostava mais dele quando ele era menor. Daí eles começam a conversar, meio que brigando, e o cara meio que cospe a bebida que ele tá bebendo em cima da roupa do Ban Ju-yeon. Cospe sem querer. O Ban Ju-yeon fica puto e fala que vai trocar de camisa porque ele sujou a camisa dele. Ele é muito engomadinho, muito chatinho, meu Deus. Daí ele entra na sala nova dele sem falar com nenhum funcionário. Aí a Soo-Jang tá lá sentadinha trabalhando e os funcionários dela, né, a equipe dela, começa a falar que o novo diretor chegou e incentivam ela de ir lá cumprimentar ele, né. Daí ela pega e começa, né, faz um sorriso forçado na frente do espelho, arruma o cabelo, bem bonitinha, bem plena, né, fingindo que tipo é um amor, né, a mulher conhecida como assassina. E ela se faz toda de coitadinha, né. Ela vai na sala dele e quando ela chega lá, ela bate e tal, chama e ninguém atende. Ela bate acho que umas 3 vezes e ninguém atende. Aí ela entra. E daí ela vê que ele tá tirando a camisa de costas pra ela, né, pra porta. E ela vê a tatuagem de um dragão preto nas costas dele. Daí ele vai na direção dela e ela tenta recuar. Só que ele vai pra cima dela, segura o braço dela. Ela dá um grito e aí ele tampa a boca dela e, tipo, dá um cata nela, assim, na parede, sabe? Encosta ela, assim, encostada na parede. E na hora você fica, tipo, ué? Que é isso? Que tá acontecendo? E aí rola aquele olhar 43, que é aquele olhar que acontece em todo o dorama. Que é o olhar que eles... o momento que eles se apaixonam. Entendeu? Acontece esse olhar enquanto ele tá ali sem camisa, né, segurando ela, né, na porta, segurando, tampando a boca dela. E daí o episódio acaba, simplesmente acaba nesse momento com ele segurando ela na porta. Até esse momento eles não se reconhecem como os adolescentes que se apaixonaram, até porque eles eram muito novinhos, já passou 16 anos. Eu nem imaginava que tinha passado tanto tempo, eu demorei pra perceber que tinha passado tanto tempo. Eu achei que tinha passado em média uns 6 anos e não 16. Então, realmente, é muito difícil que você lembre de uma pessoa que você conheceu há 16 anos atrás, ainda mais o rosto dela. Principalmente porque eles mudaram muito. Esse foi o momento pra mim desse dorama. Eu me apaixonei ali. E você? Já viu esse dorama? Tá gostando?
Gostou desse resumo? Não esquece de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Muito obrigada pela sua companhia, até o próximo episódio. 그런 말 하지 마.